Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é o nosso episódio número 210 e recebemos o professor Marcos Vinícius da Cunha para a conversa sobre John Dewey, filosofia da educação, forma de vida democrática, pragmatismo e muito mais. Marcos Vinícius da Cunha é professor da Universidade Federal de São Paulo, de Ribeirão Preto, onde atua no curso de Pedagogia e no programa de pós-graduação em Educação. Pesquisador do CNPq, coordena o grupo de pesquisa Retórica e Argumentação na Pedagogia. Ele é reconhecido como especialista na obra de John Dewey, sendo referência incontornável para qualquer pessoa interessada em entender a proposta de educação desse pragmatista. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Lembrando que você pode encontrar o podcast Filosofia Pop no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se for possível, deixe seu comentário, divulgue para outras pessoas, porque isso faz muita diferença para o trabalho da gente. Vamos então para nossa conversa com Marcos Vinícius da Cunha sobre John Dewey. Hoje a gente recebe direto de Ribeirão Preto o professor Marcos Vinícius da Cunha. Nossa conversa vai ser sobre John Dewey. E eu queria começar perguntando para o professor como foi o encontro dele com esse autor, porque ele tem uma trajetória que parte o professor Marcos Vinícius tem uma trajetória que parte da psicologia, né? E vai para a educação. Mas deve ter. Como foi esse encontro? Como o senhor começou a falar desse autor? Sim, essa é uma pergunta muito curiosa, porque, de fato, eu fiz o de psicologia em 1980, eu terminei aqui na USP de Ribeirão Preto, né? E logo no ano seguinte eu já me engajei na pós-graduação na USP de São Paulo, e fiz mestrado e doutorado em História e Filosofia da Educação, e quando eu estava cursando o doutorado, eu fiz uma disciplina com o professor Severino, Antônio Joaquim Severino. O Joaquim Severino nos pedia que fizesse, no final da disciplina, um trabalho sobre um autor que ele não tivesse abordado na sua disciplina de filosofia, né? Eu escolhi John Dewey para fazer esse trabalho, por acaso, porque eu estudava, na época, a Escola Nova no Brasil. Eu estava mais na área de História da Educação naquela ocasião, né? E John Dewey teve uma presença muito importante no Brasil no final dos anos 30, decorrer dos anos 30, depois retorna nos anos 50, por intermédio de Anísio Teixeira, principalmente. Outros educadores da época também buscavam referência em Dewey, né? Então, nos estudos que eu fazia sobre Escola Nova, eu já tinha me deparado com textos de Dewey traduzidos, publicados no Brasil, traduzidos por Anísio Teixeira, inclusive, né? Falei, bom, vou fazer meu trabalho final de disciplina com esse autor. Fiz, Severino estava, na ocasião, organizando uma coletânea de livros para a editora Vozes, uns livrinhos que consistia basicamente numa apresentação do filósofo e a discussão desse filósofo no campo da educação. O meu trabalho de final de curso foi isso, e ele selecionou o meu trabalho, juntamente com outros da sua disciplina, para publicar na forma de livro. Eu fiquei muito honrado, né? E achei que fosse meu último contato com John Dewey a partir dali, né? O curioso é que, a partir dali, eu comecei a ser chamado para bancas de mestrado, de doutorado, de alunos que estavam fazendo trabalho que tinha algo a ver com Dewey, né? E comecei a me interessar mais pelo autor. Então, foi muito por acaso mesmo que eu me encontrei com Dewey, né? Por intermédio de Anísio Teixeira, e depois, quase que forçado pelas contingências da vida, a estudar mais para poder ir a uma banca, me chamavam para palestras, etc, etc, né? Então, eu passei a estudar Dewey com mais afinco e não consegui me libertar dele nunca mais. Quando eu passei a trabalhar, na época eu trabalhava na Unesp, né? Trabalhei 15 anos na Unesp, depois, quando abri o curso de pedagogia aqui na USP de Ribeirão, eu vim trabalhar com filosofia da educação, e aí eu me aprofundei mais nesse autor, né?
Então, foi por isso. Eu saí da psicologia, fui para a história e filosofia da educação, primeiro mais para a história da educação e depois mais para a filosofia da educação, onde me encontro hoje, né? Então, foi um encontro por acaso mesmo. Né? Mas não foi acaso, foi experiência educativa. E eu, na minha intuição, quando eu vi o seu currículo, eu pensei que você havia se aproximado dele a partir da psicologia, porque É, tem intuição sobre uma intuição básica sobre a psicologia que ele desenvolve posteriormente. Eu pensei, será que ele pegou da psicologia e depois desdobrou? E não foi isso, não né? foi, não foi, não foi. Foi dentro da filosofia mesmo, né? Interessante. Eu queria, vou te perguntar quem foi esse autor, Sim, porque quando a gente fala de um autor como Dewey, a gente precisa recontextualizar. Ele, sim, ele pede isso também, né? Eu vou te perguntar, de modo geral, quem foi John Dewey? sim. John Dewey é um pensador norte-americano, como são grande parte dos pensadores que seguem essa corrente filosófica dele, né, que ele segue também, que é o pragmatismo. John Dewey nasceu em 1859 e morreu em 1952. Então, ele viveu toda a metade, a segunda metade do século XIX e boa parte do século XX, né? Formado em filosofia, foi trabalhar inicialmente na Universidade de Michigan, depois se transferiu para a Universidade de Chicago e foi encerrar sua carreira na Universidade de Columbia, em Nova York. E ele tem algumas passagens interessantes na vida dele. Quando ele trabalhou na Universidade de Michigan, ele era um hegeliano e mudou, né? O contato dele com as obras de William James, Charles Sanders Peirce, que já estavam produzindo seus trabalhos como pragmatistas, discutindo o que seria, que viria a ser o pragmatismo, né? Ele, então, no contato com esses autores, ele mudou a sua perspectiva filosófica, né? Passou do hegelianismo para aderir ao pragmatismo. Até então, a educação não era uma grande questão para Dewey, mas foi se tornando, uma vez que ele era professor, ele começou a escrever alguns textos já tratando de questões educacionais, e depois de 10 anos em Michigan, ele foi para Chicago. Em Chicago, ele foi convidado a criar e dirigir, foi ser o diretor de uma escola de educação básica, chamaríamos assim hoje aqui, né? E ele, então, se dispôs a transportar o pragmatismo para o campo da educação, tanto que ele é conhecido muito no campo da educação, justamente por causa disso. A escola que ele criou lá na Universidade de Chicago, conhecida como Laboratory School, é uma escola absolutamente inovadora para os padrões da época e mesmo para hoje. Né? Estamos falando aqui do final do século XIX, uma escola que garantia a ideia de liberdade para os alunos, de atividade para a criança, né? Um currículo flexível, uma série de iniciativas que você, olhando para o século XX, você vai encontrar. Mas Dewey, na verdade, foi um pioneiro, porque ele realizou essas propostas no final do século XIX. Né? Você vai encontrar escolas novas, né? Escolas inovadoras, escolas ativas, escolas do trabalho, no século XX. Depois de 10 anos ali em Chicago, ele foi para a Universidade de Columbia, isso em 1905, e ali ele ficou até se aposentar, em 1930, né? Mas continuou trabalhando como professor emérito, né? Até o seu falecimento em 1952. Então, ele tem uma obra extensa, muito vasta, então, vários títulos, não só sobre educação, né? Dewey é muito conhecido na área de educação, mas é importante frisar que ele tem uma extensa obra no campo da filosofia, que, do meu ponto de vista, dá suporte para as teorias pedagógicas dele. Né? Eu sempre digo aos meus alunos que não dá para estudar o Dewey como um pedagogo apenas. Ele foi um pedagogo, foi um teórico da educação, mas se você não tem um conhecimento da obra filosófica, você tem uma visão muito reduzida da pedagogia de Dewey. Né? Então, eu tento sempre fazer essa ponte
vários textos que ele tem de filosofia, no campo da filosofia da ciência, no campo da estética, né, em vários campos teóricos em que ele militou, para poder entender o cerne da proposta educacional dele, né? É mais ou menos esse painel que a gente poderia dar aqui sobre Dewey. O cara que viveu quase 100 anos é difícil de. A gente tem Sim, que sempre tomar cuidado, porque há vários Dewey, né, durante a trajetória dele, assim, você pode sim. recortar diversos momentos. Mas quando a gente pensa esses vários Deweys e pensa essa questão da filosofia, talvez seja interessante pensar, então, como o Dewey se aproxima da filosofia a partir da ideia de democracia e de outra Hum, coisa que você tem que chamar a atenção, da sofística, né, dos sofistas. Eu acho que aí tem um gancho para você falar dessa relação entre duas coisas, democracia e sofística, e que geralmente são tratadas pela filosofia, né? hum. Ah, Exato, é. Bom, vamos começar pela sofística, que é geralmente o vilão da história, né? Os sofistas foram caracterizados por Platão como aqueles que vendiam, né? Vendiam opiniões e não se interessavam pela busca da verdade. Essa versão, né, digamos assim, da sofística atravessa os séculos e está presente até hoje, né? No Brasil, né, se você se deslocar para os Estados Unidos, você encontra lá autores trabalhando com a sofística, uma outra abordagem, né? Uma abordagem que eu sigo, mais recente, em que vai valorizar justamente a presença dos sofistas na Grécia clássica e o valor que eles tiveram para a democracia. Né? A Grécia estava atravessando um período de transição para a democracia, né, de intensa participação dos cidadãos, mas não só dos cidadãos, né, de todos que compunham aquela comunidade, e os sofistas tiveram uma presença muito importante em trazer à tona a necessidade do debate, né, do diálogo, que mais tarde Sócrates e mesmo Platão foram desenvolver, né, a ideia da dialética, né, da busca de consensos para formar algo próximo de uma coesão social, né? E Dewey segue essa trajetória, né? Se você for olhar as concepções filosóficas dele no campo da política, né, toda a reflexão dele sobre a democracia é basicamente isso, é uma tentativa de discutir, debater publicamente as ideias, né, em busca do consenso, em busca de uma coesão social. E Dewey tem um texto muito interessante sobre Emerson, um filósofo, um ensaísta, um pensador, né? Alguns não o consideram filósofo, mas Dewey tem um texto sobre Emerson que ele chama Emerson de filósofo. E é muito legal, porque é um marco, porque Emerson é um ensaísta, era um homem que viajava as cidades, né, pregando, era um pregador, né, de ideias, de poéticas, era um poeta, né? E Dewey, nesse texto, diz Emerson é um filósofo. Mas qual filósofo? Não o filósofo que Platão consideraria. Interessante, né? É o filósofo sofista. Né? Então, ele faz uma contraposição desse texto do Emerson como um filósofo, um sofista filósofo. Então, ele desqualifica, ele desconsidera aquele rompimento que o Platão produziu, né? Filósofo é uma coisa, sofista é outra. O Dewey diz, não, sofista é um filósofo, Emerson é um filósofo, né? E ele, então, nesse momento, nesse texto, ele assume uma posição que eu considero uma posição sofista. Ele também, uma vez que ele se inspira em Emerson, né? Ele cita Emerson em vários momentos da sua trajetória intelectual, né? eu acho que aí você me dá um gancho para falar de uma tensão já do trabalho do Dewey entre essa religião do indivíduo que está presente na cultura americana no Emerson Sim, e a criação de uma forma de cultura democrática, onde o consenso é importante. Eu queria que você abordasse um pouco essa tensão, porque parece que equilibrar isso é um problema, ou é o grande problema. é o grande problema, é o grande problema. Eu trabalhei em alguns textos meus antigamente, mas ainda tenho isso em mira, que Dewey ele toma como princípio dos seus textos, do seu pensamento, dissolver dicotomias.
né? Ele é um autor que vai contra qualquer tipo de dogmatismo, isto ou aquilo, né? E uma das dicotomias mais marcantes do pensamento filosófico é entre indivíduo e sociedade, né? Ou o indivíduo ou a sociedade, né? Ou o indivíduo com sua liberdade, com sua espontaneidade. Isso você pensa na educação, você tem uma maneira de pensar na educação que valoriza isso, né? Então, se você for para a educação, a valorização do indivíduo, da criança como indivíduo, levaria a desmerecer o papel do professor, que o professor é o adulto. Veja a dicotomia que se estabelece, né? O adulto que representa a sociedade, né, que trabalha com os textos que a sociedade produziu, com a história do pensamento, né, científico. Essa dicotomia entre indivíduo e sociedade, que na escola aparece como uma dicotomia entre o aluno e o professor, né, entre indivíduo e sociedade, é que o Dewey tenta desfazer. Ele tenta mostrar que não há indivíduo sem sociedade, não há sociedade sem indivíduo. A sociedade é composta de indivíduos. Isso nos leva, Marcos, a pensar, eu tenho ido muito nesta linha, de pensar que a pedagogia deweyana, a filosofia deweyana, ela é fundamentalmente um pensamento que se dirige ao cerne do indivíduo, né? Aquilo que não aparece muitas vezes nos seus comportamentos públicos, né? E que é fundamental para a democracia, né? Você pode fazer quanto você quiser propaganda da democracia, mas se você não alterar o aspecto emocional, né, o pathos, né, que está lá no indivíduo, você não consegue uma disposição propícia para a democracia. Você vai ter indivíduos que vão agir de fachada, assim como na escola, né? Você pede para o indivíduo, o aluno reproduzir o que você disse, ele reproduz, mas será que algo se alterou nele? Então, eu acho que Dewey nos leva a pensar nesse lado emocional, né, das paixões, das disposições psicológicas mesmo, que é necessário tanto para o aprendizado quanto para a vivência democrática. Por isso, indivíduo e sociedade, aluno, professor, não são instâncias que estão em polos distintos, eles têm que ser vistos de maneira conjunta, né, formando um todo. Novamente outro gancho para a questão da experiência. Sem dúvida. O que que é a experiência para Du e a experiência é linguística ou não linguística? Pois é, ela é, né? Ela é. Dewey tem uns textos muito interessantes sobre linguagem, né? Que inclusive são interessantes porque eles antecedem muito, em praticamente 2 décadas, o Wittgenstein, né? Que é o grande teórico da virada linguística, né? O segundo Wittgenstein, lá em 1952, né? O Dewey tem uma reflexão sobre linguagem muito interessante, que ele diz: a linguagem é uma construção social. Essa formulação, ela vai aparecer depois em Vygotsky, em vários outros, né? A linguagem é uma expressão do pensamento, mas é, na verdade, uma forma de constituição do pensamento. Como é que a criança aprende determinados significados, né? É na interação ali com os que estão próximos dela. É isso que Dewey chama de experiência, algo que é a criação de uma disposição para, né? A experiência não é intelectual exclusivamente, não é corporal exclusivamente. Ela é as duas coisas. E a linguagem, ela se constitui assim, né? Ela se constitui como uma experiência que ela é física, ela é motora, mas ela é, ao mesmo tempo, mental, né? Você aprende os significados do mundo na convivência com as coisas que estão em volta de você e dentre essas coisas, as pessoas que têm ideias, que têm os seus próprios significados, etc., né? Então, eu diria que a experiência, ela é linguística, mas ela não podemos ver o linguístico como um apartado do físico, do mental, do emocional. Ela é um todo, né? A experiência é uma imersão do organismo como um todo numa situação problemática, eu diria, né? Como ele próprio diz, né? A experiência é algo que você vive quando você tem diante de você um problema significativo para você. E isso não é só linguístico, não é só mental, não é só emocional, é um todo. É o organismo como um todo, a criatura viva, como o Dewey diz lá
no arte como experiência. Então, eu acho que aí talvez a gente precise esmiuçar um pouco mais sobre como essa experiência se articula com a dúvida e com o pensamento. Sim, Eu acho que aí a gente tem não é um método, mas é uma descrição de como as coisas se dão para Dewey, né? isso. Isso é. Vamos pensar no conceito-chave na educação do Dewey, que é o conceito de pensamento reflexivo, né? Isso está lá no Como Pensamos, que é um livro de 1910, que depois ele reformula em 1933, né? Que é anterior ao livro Democracia e Educação, que é o mais conhecido dele na nossa área de educação, né? É curioso. Ele diz, você pode pensar sem nenhum compromisso com a realidade. Você tem uma lembrança, você faz um plano, você, né, deixa o seu pensamento voar, tudo bem, isso é pensamento. Mas quando ele fala pensamento reflexivo, ele está falando de uma forma específica de pensar. E é aquele pensamento que é desencadeado por uma dúvida, né, por uma situação problemática, por algo que te leva à necessidade de obter uma resposta, uma solução, né? Ora, esta situação inicial, que é a situação da dúvida, que na escola precisaria ser desenvolvida, né? Trabalhar com situações problemáticas e não com o ensino na sua forma final, pronta, acabada, essa dúvida te dispõe a uma investigação. Então, você vai em busca de resolver aquele problema. Essa investigação, ela deve envolver o organismo como um todo. Essa é a experiência educativa propriamente dita, né? Que leva você a consultar materiais, leva você a conversar com pessoas, leva você a raciocinar sobre os dados, as informações que você obtém, de maneira que você, no final desse processo, você elabora hipóteses de solução da dúvida ou do problema. Essas hipóteses têm que ser testadas, né? Elas em si não constituem conhecimento. Só após o teste da hipótese, ou seja, colocar a sua resposta diante do problema e ver qual delas, ou se há uma que se sobressai, que se destaca, que responde melhor o problema, aí você tem algo que você pode chamar de, bem, este é um conhecimento, este é um saber constituído sobre aquele assunto, naquele momento, naquela circunstância, né? Muito cuidado aí para não considerar que esse conhecimento produzido ele é definitivo, ele é eterno. Não, naquela circunstância, você tem uma resposta, você tem um conhecimento produzido. Só chamamos de conhecimento aquilo que passou pelo teste, né? Pelo teste pragmático, digamos assim, né? Diante do problema inicial. Então, o raciocínio ele está presente em todos os momentos desse método, dessa descrição, como você bem colocou, né? Ele é desencadeado pelo problema, pela dúvida, e ele atravessa todas as etapas, incluindo o teste da hipótese, e ele se firma como uma certeza provisória a respeito daquele problema, naquela circunstância. Eu, quando ministro a minha disciplina, para a graduação e algumas vezes para a pós, eu faço esse exercício com os alunos, né? Eu digo para eles, olha, imaginem que eu tenha que fazer uma viagem para São Paulo e que eu sou novo aqui na minha cidade, eu não sei como chegar a São Paulo. E peço a eles que inventem as mais disparatadas possibilidades. Não, você vai de balão, você vai pegar carona com um extraterrestre, etc, para brincar um pouco, né? Essa ideia. E depois eles me dão essas várias possibilidades de chegar a São Paulo, né? De fazer o trajeto até São Paulo. E eu tenho que fazer a escolha. E eu digo, bem, pelo que vocês me disseram, eu vou de balão por tais e tais razões. Ah, bom, então a melhor maneira de chegar a São Paulo é de balão? Não sei, eu tenho que ir. Né? Eu teria que fazer a viagem e apreciar os resultados. Se os resultados forem favoráveis, foi confortável, não foi tão dispendioso financeiramente, eu vou considerar que a melhor maneira de chegar a São Paulo é de balão. Mas e amanhã, se eu tiver que fazer a mesma viagem? Daqui um mês, daqui um ano? Será que eu já tenho um conhecimento sobre isso? Eles ficam em dúvida. Não, mas pera lá, professor, está indo agora, um período que não está chovendo, não tem tanto vento, etc. Daqui um mês, dois, a situação pode ser diferente. Bom, então eu vou ter que fazer uma nova investigação.
vou ter que pensar de novo no problema, buscar de novo uma solução. Então, não há um conhecimento definitivo, não há um saber que você possa considerar como absoluto. Ele depende das circunstâncias, ele é circunstancial. Eu acho que aí você tem as duas dimensões da palavra experiência bem demonstradas. A ideia da experiência como vivência, que muitas vezes aparece na filosofia, mas tem uma experiência de laboratório, experiência científica, um dado Isso. científico. Eu acho que essa dimensão do Dewey com a ciência é muito importante para a gente diferenciar um pouco até do neopragmatismo, né? Ah, Uhum. essa valorização do experimento como um dado científico também, né? Sim, sim, exatamente. E é curioso que o Dewey tem um livro muito interessante chamado The Quest for Certainty, que é lá é da década de 20, se não me engano. Que não, eu não vou lembrar a data dele, mas enfim, é do início dos anos 20, porque é da mesma época em que estavam se desenvolvendo as teorias da mecânica quântica, da física quântica. Ele faz uma discussão muito interessante, né, de considerar as teorias quânticas, as reflexões que os físicos, filósofos, né, estavam fazendo sobre a mecânica quântica, e se posiciona nesse registro, né, de que você não tem uma certeza absoluta, você está lidando sempre com aquilo que é provável, mesmo na ciência, é provável, né? É provável no sentido de prova, você pode obter uma prova disto, né? Mas esta prova, ela tem que ser vista diante de um cenário de incerteza, né? Porque é assim que caminha a ciência. Isso me lembra um pouco, você que é da filosofia, eu não sou, né? Não sou. Mas você me lembra as ideias do Thomas Kuhn, né? Quando ele fala sobre o modo como um paradigma se estabelece dentro de uma comunidade científica e por um certo período de tempo ele é considerado importante e dá origem à ciência normal, tanta gente pesquisa em torno disso, até que surja lá uma inconsistência, né? Nesse momento que surge uma inconsistência, é que os cientistas param para pensar até que ponto o paradigma está, de fato, resolvendo os problemas propostos por ele mesmo, né? Então, isso mostra como as teorias científicas, elas são revistas, né? Não de um dia para o outro, né? Isso demanda um período de tempo, de muita ciência normal produzida, etc., né? Eu acho que o Dewey está afinado com essa nova concepção de ciência, né, que é atual, né? Até pouco tempo atrás você não podia comer mais do que um ovo por mês, né? Fazia mal, era perigoso, etc. Hoje é diferente, quer dizer, a própria ciência evolui, ela avança, né, a partir de muita pesquisa, que é a ciência normal, que fala com, né? Mas ela avança também a partir de indagações diante de problemas que o próprio paradigma não consegue resolver. Se o Dewey transforma a filosofia em teoria da educação, como é que você fala que a filosofia é problema meu e não é seu? Tá certo. Muito obrigado. Eu vou te perguntar, então, sobre a relação do Dewey com a tecnologia. Ah, Eu, sim. eu acho que isso é um ponto que, geralmente, quando fala do pragmatismo, fala, não, pragmatismo é coisa de tecnicistas. Isso, E isso. fazem uma. Eu acho que tem muito para falar sobre isso, mas Isso, é. Veja, quando falamos de tecnologia com Dewey, né, nós temos que pensar que ele é da era do rádio, né? Ele não chegou a ver o avanço da televisão, muito, muito menos o que nós temos hoje por tecnologia. Mas a tecnologia de comunicação do rádio, ele fez muita intervenção radiofônica, né? Era o telégrafo, né? Era o teletipo, era disso que falávamos quando falávamos de tecnologia. E quando você pensa na indústria, no avanço da tecnologia na indústria, já veja, Estados Unidos, né, o centro do capitalismo mundial, já ali no início do século XX, né, toda a transformação no modo de trabalhar, na relação do sujeito com o trabalho, as grandes empresas, as grandes indústrias, né. O Dewey tem uma reflexão interessante, e novamente pensando, Marcos, na característica fundamental do pensamento deweyano, que é não trabalhar com dicotomias, né, com dualismos. Você tem
o avanço da tecnologia, reflete ele, que libera o trabalhador um tempo livre que ele poderia usar para muita coisa, que ele pode usar para muita coisa. Né? Você pense hoje, né? Já se pensa em semanas de trabalho de 4 dias, né? Liberando o sujeito para um monte de coisa. Então, ele diz, bem, isso é interessante, veja, é uma reflexão que depois vai ser retomada aí pelos filósofos adiante, né? Da escola de Frankfurt e tal. Ele diz, bom, esse tempo livre deveria ser utilizado, propiciado. Então, veja, não há nada contra a tecnologia libera o indivíduo um tempo livre para ele fazer uma série de coisas. A questão é o quê? Né? Divertimentos, entretenimentos fúteis, que não educam, que não acrescentam, que não são experiências significativas, estéticas. Né? É o sujeito parado, ouvindo, né, como um mero espectador, mas na época já com o rádio, mais tarde com a televisão, ou hoje com a internet, né? O sujeito é um espectador, ele tem informação, mas ele não atua, ele não participa, aquilo não é um problema, ele busca respostas prontas. É isso que os meios de comunicação estão oferecendo, né? Isso que os meios de entretenimento estão oferecendo, não a participação ativa do indivíduo. Então, a tecnologia é um mal? Não, não é um mal, porque ela libera o indivíduo para essas atividades. A questão é o que fazer com esse tempo livre. E a própria tecnologia no âmbito do trabalho, né, de agilizar a produção, de produzir em massa, etc., não tem nada contra isso. A grande questão, ele diz, é que os trabalhadores estão sendo educados para atender ordens da máquina, né, do patrão e da máquina. Eles não estão sendo educados para gerir o seu próprio trabalho. Né? Então, eles são peças de um mecanismo que lembra lá o Chaplin, né, do Tempos Modernos, né? Então, a educação deveria abranger esses dois campos, né? O trabalhador dentro da fábrica, dentro da empresa, da produção, conhecendo o seu trabalho, tendo a ciência do seu trabalho, para poder entender o seu trabalho, não cair naquilo que Marx chamou de alienação, né? Que eu faço, vou para casa, quero o meu salário e boa. Então, a educação deveria estar ali dentro, né? Propiciando uma experiência rica ao trabalhador, mesmo com a máquina, e fora, para, né, criar oportunidades culturais, estéticas, vivas, ricas, fora também, no tempo livre, né? Então, a discussão que ele faz sobre tecnologia vai nessa direção que a gente poderia transportar para hoje, assim, não guardadas as devidas proporções, né? Eu acho que é importante porque as pessoas já pensam uma coisa muito reificada, não. É a valorização da técnica por si mesma, sem essa noção da experiência estando vinculada, né? Experiência transformativa. Mas eu acho que também a noção de democracia muitas vezes é reificada, como, ele é o filósofo da democracia liberal. Pronto. Uhum. E, na verdade, eu diria que ele é um profeta da democracia que ainda não ou aconteceu. Pode ser assim. Exato, é. Ele tem uma frase legal, ele diz assim, a democracia, tal qual eu imagino, como um modo de vida compartilhado, nunca existiu, não existe e talvez nunca venha a existir. O Dewey não tem uma perspectiva linear de que a história caminha para tal lugar, né? E na época em que ele fez essas discussões sobre democracia e tal, ele foi, isso anos 30, tem alguns textos dele dos anos 20 e 30, que ele mostra os equívocos do liberalismo, né? Então, muito interessante que ele é considerado um liberal norte-americano e tal. É um crítico do liberalismo que estava em voga naquele momento, né? Ele diz o princípio fundamental do liberalismo, da liberdade, do individualismo, tem um significado no momento em que surgiram lá com Locke, né, lá atrás, que era contra a opressão vinda do mundo feudal, dos privilégios, né? Então, valorizar o indivíduo, a iniciativa, etc. Né? Hoje, diz ele, né, no momento em que o capitalismo avança e mostra as suas garras, isso tem que ser repensado. Você não pode ter um conceito de liberdade, pense na liberdade, inclusive, de expressão, que hoje se discute tanto, né, nos modos em que se pensava no século XVII, no século XVIII. Né? Hoje, há necessidade do Estado servir como um parâmetro
equalizador das relações, porque senão o pequeno vai perder sempre. Se você garante liberdade, né, nesse sentido amplo da palavra, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma mediação do Estado, né, obviamente os ricos, os poderosos vencerão sempre. Ele está falando isso, Marcos, lembre que ali, logo depois da quebra da Bolsa, em 29, a crise do capitalismo internacional, quando se discutia isso, né? Vamos permitir que a mão invisível, né, como o Adam Smith, né, vai equalizar as coisas, vai equilibrar as relações, ou vamos apelar ao Estado para que modere, né, as relações devastadoras que o capitalismo traz, né? Ele opta por essa via. E é o que mais tarde dá origem ao estado de bem-estar social, né, que vigorou durante décadas e depois esmoreceu aqui no final do século XX, né? Então, um crítico do liberalismo, né, um crítico feroz do capitalismo, né, no livro dele, Arte como Experiência, que ele discute teoria estética, arte e tal, né, ele tem essa crítica com relação à arte também, né? A arte se transformou em objeto de ostentação, né? O sujeito compra um quadro de Picasso e põe na sala dele, põe num cofre, né, para exibir para os amigos. Quer dizer, que experiência de vida ele tem com aquilo? Nenhuma. Aquilo se tornou um objeto de enriquecimento, né? A arte em museu, que você vai ao Louvre, em Paris, você passa longe da Mona Lisa, você mal vê aquele quadrinho que está pendurado lá. Quer dizer, a arte em museu, a arte congelada, né, nessas formas de museu, ou de ficar guardado na casa do sujeito que comprou aquele quadro, isso não é arte. Você tirou a arte do seu contexto, o contexto de vida, né, de significado vital, do envolvimento do indivíduo com a arte. E isso é fruto do capitalismo. Ele é bem claro nesse aspecto, né? É o capitalismo, as relações capitalistas que transformaram a arte nisso, como transformaram a vida num mecanicismo absurdo, né? O sujeito trabalha lá na fábrica, só quer, não vê a hora de ir embora para receber o salário, e depois fica deitado no sofá vendo televisão. Quer dizer, a vida se transformou nesse mecanismo, né, que nega a experiência, nega o envolvimento vital do organismo nas coisas, né, do organismo como um todo. Eu vou fazer um devaneio aqui, mas é importante, só para dar uma retomada aqui, que eu estou pensando que muitas vezes o pessoal nega o Dewey, pragmatismo, e fala assim, não dá conta do Nietzsche, mas Nietzsche carregava Emerson na mochila. Eles têm um elemento em comum. Se você não entende o Emerson, você não vai entender o Nietzsche, e aí você vai entender o Dewey, né? Eu estou colocando o Emerson nessa história porque eu quero voltar lá no começo do século XIX, quando tem independência, o processo de independência todo entre aspas do Brasil, e tem um padre jesuíta que faz um poema em homenagem à monarquia, falando de Niterói, e coloca os deuses gregos todos na praia, debatendo-se lá para a construção de uma trajetória épica sobre Niterói, que envolve a família real e tal. Todos esses deuses estão lá para esconder a realidade brasileira. Todo esse apelo aos gregos, todo esse apelo à tradição, são para não falar da escravidão. Sim, sim. Para não falar da realidade automática que era vivenciada, né? E eu acho que esse é um ponto que a sociedade brasileira tem em comum com a sociedade norte-americana. E falar e falar, é preciso perguntar como ele tratou dessa questão da racial nos Estados Unidos, né? Então, é curioso, ele tem uma reflexão sobre os gregos, você falou dos gregos, aí eu lembrei, que ele diz que a filosofia alcança o seu auge lá na Grécia Clássica no período da escravidão, né, em que você tem aqueles que trabalham, né, os escravos, os comerciantes, os artesãos, etc., e aqueles que pensam. Né? A filosofia gosta dessa dicotomia, né? Ela abraça com prazer essa dicotomia entre o pensamento e a ação, entre o espírito e o corpo, né? E assim a educação
Entre os gregos era assim também. Mas ela é um reflexo da própria sociedade grega, dicotomizada, dividida, né, com privilégios, etc. Né, divisão entre os que vão aprender, estudar para pensar e os que vão aprender, estudar, né, vão para a escola para trabalhar. E a reflexão dele é interessante porque ele diz, bom, nós não mudamos tanto assim em relação aos gregos, né? Nós construímos um edifício de ciência, de tecnologia, de arte, de cultura, né? Aquilo que o Nietzsche tanto critica também, né? Construímos, né, os ideais cristãos, né, da fé, da fraternidade, etc., né? Isso oculta essas relações predatórias, né, em que nós vivemos, né? E o racismo, a escravidão está envolvida nesse processo. Quer dizer, mudou alguma coisa? Mudou, mas aquela essência, né, dos que pensam e dos que trabalham, dos que vão para a escola para aprender a pensar e os que vão para a escola aprender a trabalhar, isso não se alterou. Nós vivemos ainda esse regime da dicotomia, né, que separa, é a ideia da separação, né, os brancos contra os pretos, o Oriente contra o Ocidente, né, o Norte contra o Sul. Né, nós vivemos ainda esse modo de vida que não é democrático. Né? Então, se os gregos tiveram a ousadia de inventar um negócio chamado democracia, inventaram com os seus vícios, né, próprios da sua sociedade. Nós hoje vivemos numa democracia com os vícios muito semelhantes, que envolvem o racismo, que envolvem o conflito, que é a divisão, que é a separação, né? Então, ele diz o grande obstáculo à vida democrática, né, plena, como ele imagina, aquela que ele diz que nunca existiu, não existe, talvez nunca venha a existir, está nas divisões, está nas separações, na incapacidade que nós temos, ainda hoje, de expor as nossas ideias, de compartilhar as nossas ideias, sem o receio de sermos considerados inimigos, alguém a ser destruído. Então, eu não vou me opor, porque você vai me destruir, você vai me considerar seu inimigo. Isso veta a comunicação plena, né? Franca, sincera, o debate público, né? Tem um livro fantástico dele, chama O Público e Seus Problemas, né? Como é que se constitui a opinião pública? Ela está se constituindo, né, isso eu estava falando lá dos anos 30, hein? Se constitui num ambiente de divisão, de cisão, de separação, de confronto, e não de debate, não um ambiente em que a dialética poderia prevalecer, né? Que é a busca do consenso, da coesão, né? Então, acho que as críticas que ele fez, né, lá nos anos 20, 30, as reflexões, se aplicam muito, sabe, assim, você, claro, teria que fazer uma modificação no vocabulário e tal, né, as críticas que ele faz aos gregos, né, mas se adequam ao momento que nós vivemos, né, um momento de tanta divisão, de tanta separação, e que por isso ele diz, né, talvez a democracia nunca venha a existir, nós não sabemos. Quem é que podia imaginar, Marcos, que nós estaríamos hoje, em pleno século XXI, já quase um quarto do século XXI, discutindo as questões que estamos discutindo no Brasil e no mundo, a volta do nazismo, do fascismo, a discussão racial, a discussão do aborto. Nós estamos tendo retrocessos que mostram justamente isso, né? O modo como nós nos organizamos para viver em coletividade, de fato, não aponta para a democracia, infelizmente. Eu acho que toda vez que eu ouço sobre o Dewey dentro da minha formação de filosofia, da perspectiva que a gente tem no Brasil, eu sempre acho importante destacar um elemento que é primordial, que a gente está falando o tempo todo, que é uma espécie de anticartesianismo, Sim, porque a gente está sempre dentro de uma formação muito centrada numa perspectiva sobre subjetividade descontextualizada, né? A gente gosta de descontextualizar as coisas, e toda vez que alguém tenta contextualizar, ele comete um pecado, porque ele está isso. levando em conta a paisagem que está em volta dele. Uhum. E isso o pessoal fala, não, você está banalizando. É, essa é a ideia, né? Você está sendo sofista. É, você é, você está sendo sofista, você está banalizando o conhecimento, porque o conhecimento, na verdade, não existe aqui. É, exato. Eu falei do Emerson, porque o Emerson, a primeira coisa que ele fala é
tenho que partir daqui. Uhum. O que vale aqui, o meu cotidiano é sagrado, eu tenho que partir daqui se eu quiser ser um pensador, ou se eu quiser ser qualquer coisa, eu tenho que valorizar meu contexto e valorizar minha individualidade, de certa forma, meu eu, construir um eu que seja. ah, e eu acho que isso é muito interessante, porque você tem um processo diferente de reivindicação da subjetividade. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque como você tem a formação em psicologia, eu acho que isso tem um impacto muito forte, né? Exato, é. E eu tenho trabalhado recentemente, e meus orientandos têm me ajudado muito nisso, com a noção de sensibilidade estética, que é uma noção que eu construo a partir da ideia de experiência educativa do Dewey, com a ideia de estética que ele traz. Né? De um lado, como eu disse, os livros que ele trabalha a educação, de outro lado, outros livros mais filosóficos. Né? E neste caso, o livro Arte como Experiência, que dali vem uma noção de sensibilidade estética. Né? Eu penso assim, na linha do que você está comentando, né? Nós raciocinamos, pensamos, trabalhamos, vivemos, amamos, odiamos, etc. E a razão disso tudo, né? O cerne disso tudo está de fato, né, dentro de nós, né? É inegável, né? Para você, como eu disse há pouco, ter uma vida democrática, não basta você construir slogans, você tem que tocar o indivíduo, né? Daí essa noção de sensibilidade estética ser interessante para mim atualmente nas minhas pesquisas, né? Vai por um campo da psicologia, inclusive o Dewey tem um dos primeiros trabalhos dele se chama justamente Psicologia, Psychology, e um dos capítulos dele é o sentimento estético, desse livro lá do final do século XIX, né? E e se trata de não uma visão psicologista, né? Eu quero sempre afastar essa ideia do psicologismo, de considerar o indivíduo como isolado do seu ambiente, do seu contexto, né? É ao contrário, é um indivíduo contextualizado. Nós formamos as nossas emoções, as nossas disposições intelectuais, emocionais, sempre num contexto. Nós constituímos a nossa linguagem e os significados que consideramos úteis para nós num contexto ali quando criança, quando bebês ainda, né? Isso nos constitui como pessoa. Então, os teóricos da educação, você pensa no Paulo Freire, por exemplo, né, um grande teórico da educação. Ele mostra para nós como é que o professor deve fazer. Ele não nos diz quem é a pessoa desse professor, como é que ela se forma, como é que eu consigo ter um professor que faça aquilo que o Paulo Freire diz que um professor deve fazer. E mesmo no caso do Dewey. O Dewey tem uma teoria pedagógica, né? Um pensamento reflexivo, etc. Mas como é que eu consigo a pessoa disposta a fazer isso? Como é que eu construo essa pessoa? Isso que eu chamo de sensibilidade estética. Ela antecede a sua adesão ou a sua possibilidade prática de uma teoria qualquer, teoria educacional em particular, né? É esse núcleo que eu acho que a educação não consegue atingir com facilidade. E penso também, né, por que é que ideias que já nós considerávamos superadas, como o fascismo, vou pegar o caso mais exemplar, retornam? Retornam porque há pessoas que aderem a essas ideias. Não é só porque foi feita uma campanha, não é só porque manipularam a internet. Bom, mas manipularam a internet, os fake news, etc. Mas houve pessoas que acataram, hum? Pessoas que aderiram, que deixaram que aquilo se instalasse nelas. E aí eu acho que a educação falhou, vem falhando, né? Nós somos bons em expor teorias filosóficas, psicológicas, pedagógicas, etc. E terminamos a nossa aula, o nosso curso, achando que muito bem, fizemos a nossa parte, cumprimos o nosso papel. Então, não sabemos como é que os alunos captaram aquilo, né? Em que medida aquilo de fato modificou algo dentro dele. É essa noção de sensibilidade estética que eu acho que a educação ganha muito se conseguir desenvolver, se nós conseguirmos criar estratégias de trabalho em sala de aula que lidem com isso, né? E volto a dizer, não é psicologismo, né, no sentido
que se atribui, né? É o indivíduo. Não é o indivíduo, é o indivíduo dentro do seu contexto de formação, de experiência, de vida, né? Nesse sentido, o texto recente que você publicou junto com a Érica Natasha Fernandes de Andrade, a professora Tatiana Cristina Santana Viruês, Isso. sobre É, Carolina Maria de Jesus. isso, legal, né? Eu, eu acho que falar um pouquinho sobre esse texto ilustra o que você está falando. Isso, é verdade, é verdade. Eu tenho trabalhado, sim, com a Érica, com outros orientandos, a Érica é minha ex-orientanda, né? Ali nesse texto sobre Carolina de Jesus, que a gente faz uma imersão, uma investigação sobre como ela se formou. É porque ela é conhecida pelos livros que ela publica. Você olha lá, nossa, né? Quarto de Despejo, etc. Agora, de onde vem isso? Essa ousadia, essa, essa coragem de uma mulher que veio da favela, captadora de papelão na rua. Como é que, de onde vem? Então, ali nesse artigo que você cita, a gente mostra como foi a infância dela, como foram as experiências dela, né? Aquelas marcantes que ela própria relata, né? Nós fizemos recentemente um artigo que não está publicado ainda sobre Henri Matisse, que é algo semelhante. Nós indagamos da biografia de Henri Matisse essas experiências de vida que formaram esse homem, né? Esse grande pintor, esse grande artista, né? É claro que você, quando trabalha em educação, você não tem como controlar isso, né? Os seus alunos vêm com experiências de vida. Alguns desenvolveram sensibilidade estética, como Carolina Maria de Jesus, como Henri Matisse, como outros não. Então, há elementos que escapam ao seu controle, mas há elementos que podem estar sob seu controle, dentro da sala de aula, dentro da escola, né? E aí não estou falando da sala só, falando da escola como organismo vivo, né? A escola não pode fazer nada. A escola deve se conformar com as experiências de vida, as vivências, vamos chamar assim, que os alunos trouxeram, porque se for assim, alguns vêm com sensibilidade estética, outros não. Mas a escola poderia fazer alguma coisa nesse sentido, desenvolver ali dentro, no espaço escolar, vivências significativas, construíssem experiências estéticas que despertassem a sensibilidade estética nos seus estudantes. E é isso que eu acho que a escola falha, né? Nós não podemos propiciar aos nossos alunos experiências semelhantes, ricas e desafiadoras, como Carolina teve na vida. Não podemos, não temos acesso, né, ao que passou, nem ao que está acontecendo com ele fora da escola. Mas nós temos um espaço da escola onde isso pode acontecer. Né? Eu vou tentar pedir para você defender um palavrão agora, né? Porque quando eu estudo filosofias africanas, e Uhum, lá o debate sempre se dá entre duas correntes, universalistas ou pragmatistas. uhum, Ou você é universalista ou você leva em conta o contexto. Mas aqui no Brasil a palavra pragmatista pegou muito mal, e sim. ela sempre é vista de uma forma muito negativa. Mas se a gente pegar esse debate universalistas ou pragmatistas, Paulo Freire é Uhum, pragmatista, é, né? uhum, E você falar que o Paulo Freire é pragmatista talvez cause muita ojeriza em muita gente. Eu queria que você comentasse um pouco das palavras pragmatista e o seu significado. é verdade. E se Paulo Eu Freire é pragmatista mesmo, assim, só para a gente. sim, olha, vou assim, recorrer um pouco à história. Como eu te falei, eu estudei antigamente Escola Nova no Brasil, Anísio Teixeira, né? É, Anísio Teixeira começou a divulgar as ideias do Dewey aqui depois que ele visitou os Estados Unidos, fez cursos lá, na Colômbia, né, onde o Dewey trabalhava, chegou aqui, começou a difundir suas ideias, etc. E logo, não demorou muito, ele foi criticado, justamente por esse aspecto. Ele é um pragmatista. O que é um pragmatista naquele momento e que, de certa forma, se ainda se aplica? É aquele sujeito que não considera a existência de valores universais. Hum? Valores universais. Bom, de onde vem essa ideia de valores universais, imutáveis, eternos? Vem de Platão. Na sua crítica aos sofistas, ele aponta justamente isso. Os sofistas não trabalham com valores universais, trabalham com o contexto, né? Com a situação, com aquilo que é passível de ser debatido, discutido mediante opiniões e não certezas. Então, a crítica que o Anísio Teixeira sofreu
tem a ver com essa história da filosofia. E veio, na época dele, dos católicos. Né? Os católicos foram os principais carrascos de Anísio Teixeira que levaram Anísio Teixeira a não suportar. Em 35, ele pediu demissão dos cargos, foi se isolar na Bahia, né? Foi lá para o território baiano dele, onde ficou até o fim da Segunda Guerra, até o fim da ditadura de Vargas. Né? Então, essa crítica ao Anísio Teixeira, ela é muito ilustrativa desse palavrão. O que o pragmatismo significa? Né? Significa uma concepção filosófica que repercute na educação, em várias áreas, em que você, de fato, trabalha com a ideia de valores provisórios. Não é a negação absoluta de valores. Os valores são necessários. Você precisa ter certezas. Certezas que nos sirvam enquanto responderem a problemas significativos. Valores que nos sirvam enquanto responderem aos problemas que a sociedade enfrenta. Não valores eternos e imutáveis. Então, para mim, o pragmatismo é isso. É uma teoria que alguns chamam de antifundacionista, né? Uma teoria da incerteza, da dúvida, que não é o mesmo que a negação dos valores, ou das certezas, ou da ciência, ou do conhecimento científico. É o reconhecimento de que tudo isso é provisório, né? Que foi uma construção humana, são construções que nós fizemos, que podemos desconstruir, reconstruir, remodelar, à medida que o mundo se transforma, que o mundo avança, né? Nesse sentido, Paulo Freire poderia ser, talvez, então, considerado um pragmatista, né? Embora ele tenha sua origem lá numa tradição religiosa também e tal, né? Mas os ataques que ele vem sofrendo ultimamente, né, recentemente, nos últimos anos, espelham muito isso, né, a ideia de que ele não, não prega os valores universais, etc. Ele estaria mais interessado na discussão da opinião, daquilo do diálogo, né? A teoria dele do diálogo, né? A tese dele do diálogo é isso, né? Você constrói o conhecimento a partir do que o aluno traz, né? As palavras geradoras do método dos anos 60. Então, acho que se firmou, sim, você tem toda a razão. Essa ideia do pragmatismo como palavrão, assim como a sofística se tornou um palavrão também, né? Coisa que é uma realidade muito nossa, assim. Tem uma orientanda que estudou nos Estados Unidos, fez um doutorado de sanduíche lá. Eu não encontrei isso lá nos Estados Unidos. Assim, lá se fala de pragmatismo, se fala, né, da sofística com muita tranquilidade, se debate isso, se discute, né, sem ficar marcando essas palavras negativamente, etc. Né? Conheço também colegas aí da sua área, da filosofia, na Federal de Santa Catarina, por exemplo, conheço o Luiz Henrique Dutra, meu amigo também, que trabalha com pragmatismo, assim, né, com muita profundidade, com muita tranquilidade, né? Mas acho que há, sim, esse momento que nós vivemos é propício a chavões, a slogans, e perversões de sentido, né? Até porque as pessoas pensam também muito mal da ideia de utilidade. Se alguém fala que algo é útil, fala, não, logo tá servindo ao mercado. Isso. Mas se o projeto que você tem para construir um projeto de construção de uma forma de vida democrática, talvez seja muito aberto também, assim, Tá. o que você está construindo, e seja muito poético, né? Sim, sim, exatamente, essa é a ideia. Eu acho que, assim, se você quer construir forma de vida democrática, a poesia é útil. Sem dúvida, sem dúvida. Já dizia o Emerson, já Então, ficava o Emerson. porque, por exemplo, tem um livro do Ayrton Krenak chamado A Vida Não É Útil. Uhum, Uhum. legal. Mas, de certa forma, o Dewey é um filósofo da vida, né? Sim, Da vida, nesse sentido, que talvez que o Krenak tenha colocado, assim, é muito curioso isso, né? é, Porque eu estou atacando diretamente o pragmatismo. Mas o que você está chamando de pragmatismo aí? Talvez seja uma visão de um projeto de curto prazo, de um projeto de mercado, que não é um projeto democrático dessa construção de formas de vida, né? exatamente, é. Considerar que é pragmático aquilo que é útil imediatamente, sem qualquer tipo de consideração ética ou ecológica e assim por diante. É aquilo que serve ao mercado, ao enriquecimento, ao capital. Não é isso. Pragmatismo não é isso. Ou às vezes o pessoal fala do pragmatismo português, que, de certa forma, talvez seja jogar as contradições debaixo do tapete e falar dos gregos.
Coloca, colocar os gregos no Praia. na nossa praia, explicar que os deuses, na verdade, estão lutando aqui, as ninfas estão por aqui. Escravidão é É, um detalhe. Mas, professor, eu vou partir para três perguntas que eu faço para todos os convidados. certo. São perguntas simples, assim, que de alguma forma o senhor lida com elas. A primeira delas é: o que é filosofia? Uhum. A filosofia. A filosofia é um pensamento sobre a vida. Você acabou de falar de vida, eu acho que é isso. É um pensamento sobre a vida e que sofre as consequências do que é a própria vida. O próprio Dewey já dizia, a filosofia atingiu seu auge na Grécia, no momento em que havia uma profunda divisão social, e a própria filosofia se dividiu, né? Se dividiu. Ela mostrou que há um mundo inteligível, das ideias, das formas perfeitas, e um mundo sensível. Porque o mundo era assim, que a vida era assim. Então, a filosofia é uma reflexão sobre a vida, e ela própria sofre as consequências na sua elaboração teórica do que é a própria vida no momento em que ela está sendo elaborada, formulada. Das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou? Bom, fora Dewey, é quase o único filósofo que eu conheço bem, mas eu gosto muito da Hannah Arendt. Tem uma orientanda que trabalhou com Hannah Arendt, né? Recentemente, temos até publicações. Eu acho que Hannah Arendt tem uma reflexão poética, assim, nesse sentido, né? De valorizar o espaço público, né? De tentar resgatar o que se perdeu no espaço público, que é o espaço do debate, que é o espaço onde o homem, o cidadão, vamos chamar assim, se realiza plenamente. Nós podemos nos realizar no âmbito privado, sem dúvida, não há dúvida, mas isso é uma parte do que nós realmente somos seres sociais, né? E perdemos esse contato com a plenitude da vida pública, do espaço público. Eu gosto muito da Hannah Arendt também. A terceira pergunta era sobre qual a sua filósofa ou filósofo favorito de modo geral. Ah, Mas você me respondeu na segunda, ah, né? Mas eu vou voltar na segunda para insistir sobre a noção de experiência, porque eu estou falando aqui na segunda pergunta, qual foi o filósofo ou filósofa que você conheceu pessoalmente que mais impressionou? pessoalmente, Isso, eu tenha tido contato pessoal? isso. Ah, eu conheci poucos filósofos pessoalmente, né? Mas aí eu acho que a noção de filosofia se amplia, porque... Sim, Uhum. foi o Jim Garrison. O Jim Garrison é norte-americano que esteve aqui conosco, visitou o nosso grupo de pesquisa aqui em Araraquara, com a professora Vera Valdemarim também. O Jim Garrison marcou a minha vida, na verdade, porque eu já vinha estudando Dewey, já tinha estado com o David Hansen, que tinha nos visitado aqui também, né? Mas o Jim Garrison foi quem me alertou para esse aspecto poético do Dewey, né? O Garrison tem um livro fantástico que chama Dewey e Eros. Dewey e Eros, em português, né? E é isso, esse aspecto das paixões em Dewey, o poético em Dewey. Então, a minha convivência com o Jim Garrison, embora tenha sido curta, foram 2 semanas, um pouco mais que isso, e com o livro dele, me foi muito marcante. Mudou a minha visão sobre Dewey, realmente. Ótimo. Professor, para fechar nossa conversa, eu sempre peço indicações. Se eu puder indicar para os ouvintes de livro, Hum. filme, música, o que você quiser indicar. Eu indicaria esse livro do Jim Garrison, que é Dewey e Eros. Eu acho que é um livro fantástico. E indico também o livro do Nathan Crick, que se chama Dewey for a New Age of Fascism. É Dewey para uma nova era de fascismo. É um livro recente, de 2019, do Nathan Crick, que faz essa proposta, né, de que Dewey é uma resposta à retomada do fascismo na sociedade contemporânea. E há um livro
dele mesmo, do Nathan Crick, anterior, que se chama Democracia e Retórica, Democracy and Rhetoric, que também trata de Dewey, que é um de 2010, do Nathan Crick. Esses três trabalhos, assim, eu acho que são fundamentais para quem quer entender Dewey, quem quer mergulhar numa visão atual, contemporânea de Dewey, né, no campo da filosofia e que abrange o campo da educação também. Eu vou indicar o seu site marcosviniciuscunha.com, Marcos com U, que tem um acesso ao seu grupo de estudo e tem indicação de muitos textos, né? E aí eu acho que é incontornável falar dos seus livros John Dewey, Uma Filosofia para Educadores em Sala de Aula, e John Dewey, A Utopia Democrática. Esses dois textos eu indiquei para meus alunos na Unilab. Quando eu trabalhava na Unilab, eu fiz um projeto de extensão e pesquisa chamado Bota Fala Hip Hop, Hip Hop Experiência e Educação Democrática, o pai da democrática. Esse projeto de extensão levava em conta a experiência dos meus alunos como rappers. A gente fez um hip hop e o grupo fez várias composições, e a história desse projeto está dentro do site botafala.unilab.edu.br. Lá você tem um livro da história em que os alunos relatam sua trajetória e sua relação com o hip hop e com o próprio projeto. Tem as letras das canções e tem essa recontextualização do próprio hip hop africano, que é um pouco diferente, porque uma coisa, olha só como a experiência é fundamental, eles partem do refrão. Se você não tem refrão, você não tem canção. Que Você legal. tem, eles, na hora de compor, eles faziam o primeiro refrão. Sim. Primeiro, se você não tem um momento de É, juntar, você não tem não um. tem como. É, então, olha só, e aqui no Brasil, na época, ainda era muito incomum o hip hop com refrão. Sim. Olha Porque só. aqui a gente perdeu a capacidade de ter essa utopia lírica de alguém falar por todos. Certo, certo, que Então bacana. o rap brasileiro precisava quebrar isso, precisava Uhum. não falar por todos. Aham. Então é muito curioso como, partindo de lugares diferentes, a gente tem experiências diferentes. E esse livro está online e ele parte de uma perspectiva, vamos dizer assim, pragmática, porque eu queria, de alguma forma, dialogar com a experiência dos meus alunos. É. Então, talvez isso sirva para outras pessoas. Inclusive, as letras, as músicas estão online e os Hum. beats estão online. Quem quiser pegar os beats e baixar e tentar produzir um trabalho com seus alunos, está lá a Opa, possibilidade também. Rico, parabéns. Muito bom. Eu que agradeço, professor. Eu queria deixar o espaço aberto para o senhor divulgar o que o senhor achar interessante de divulgar, agradecendo essa possibilidade de diálogo e por toda essa conversa, né? Eu só tenho a agradecer, Marcos. Foi um prazer, um grande prazer conversar com você e fico à disposição para outras oportunidades ou outras iniciativas suas. É sempre muito bom poder falar sobre coisas que a gente gosta, né? E que fazem parte da nossa vida. Então, muito agradecido. Foi um prazer muito grande. Um abraço para os seus ouvintes.